Oi, pessoal. Hoje eu vou abrir algumas máquinas para mostrar para vocês como elas são por dentro para a gente ir dando uma olhadinha. Bom, essa máquina aqui, ela tá sem memória, é uma máquina aqui do Laboratório 17. E eu só quero mostrar algumas coisinhas para vocês. Por exemplo, aqui tá a nossa fonte. Ela é toda cheia de parafusinho, mas como eu ia gravar segurando, eu não consegui, eu tive que tirar já os parafusos, né, para conseguir mostrar para vocês. Aí eu vou desencaixar aqui só para mostrar. Essa é a nossa fonte. Aqui tá o coolerzinho da fonte, né, que é a parte de quando vocês vê a parte de trás de um computador, ó, esse computador aqui tá montado. Aqui vai estar a nossa fonte e ele fica girando e fazendo barulhinho, um ventinho na hora que tá funcionando. Aí aqui a gente tem as outras informações de aqui onde vai nosso cabo de força, né, ligado na luz. Aqui a chavezinha de 115 e 220, né? Porque aqui a gente tem as informações de qual que vai ser, né? Qual voltagem que a gente vai estar usando. Se vai ser 115, 220. A gente deixa setado em 115 quando a gente usa estabilizador. Então, o estabilizador, só para mostrar para vocês, aqui no laboratório mesmo a gente tem esse, tá? Então, se ele tá ligado no estabilizador, ele vai estar em 115. Se ele estiver direto na tomada, ele tem que estar 220. Se eu colocar um 115, aqui marcadinho tá como 115, porque ele estava ligado no estabilizador. Se eu colocar assim na tomada 220, que a gente tem na nossa rede doméstica, ele vai explodir, ele vai estourar, porque ele tá com uma voltagem menor. Então, sempre que a gente for ligar o computador na tomada, a gente tem que ver se ele está ligado no estabilizador ou não, para não ter o perigo de estourar a nossa fonte. Então, aqui a gente tem as entradas, né, assim como nesse aqui o nosso cabo de força, desse computador que está ligado, né? E aqui são as outras informações dele. Então, por exemplo, aqui o nosso cabo VGA, que é o cabo que passa lá para o nosso monitor. Então, aqui o nosso monitor está conectado nele, tá? Que é o nosso cabinho VGA. Eu vou tentar desconectar aqui, só para mostrar para vocês. Ó, essa é uma entrada VGA. Ele é aqui em azulzinho ou pretinho, ó. E aí, geralmente, a gente deixa ele conectado e, além de conectado, a gente deixa com o parafusinho apertadinho. Então, depois nós temos a parte de USB, né, que é para conectar, USB de teclado, mouse. Esse aqui é um P2, de quando a gente tinha a conexão de teclado e mouse um pouquinho mais antiga do que o mouse, do que o USB, desculpa. E aqui o cabo de rede, o cabo de internet, que ele vai ligado aqui nessa portinha, que ele tem um encaixezinho. Aí ali embaixo nós temos para fone de ouvido, microfone, essas coisas assim. Aqui ele tá fechadinho, né? Por quê? Eu vou mostrar a diferença para vocês para esse aqui. Nesse aqui a gente tem uma plaquinha de internet, uma plaquinha wireless nela. Então aqui por dentro ele vai ficar conectado parecido com uma memória. Eu vou desconectar ele aqui para mostrar para vocês. Ele lembra uma memória, ó. E aí, ele é um PCI wireless, porque ele vai ser... Aí, a gente vai colocar uma anteninha aqui e vai funcionar também por wireless, além de funcionar só por internet, só pelo cabo de rede da internet. Então, por exemplo, neste computador aqui, a gente não tem a anteninha, a gente não tem a placa. Então, ele só vai funcionar se tiver esse cabinho aqui, só vai funcionar a internet se tiver esse cabinho aqui. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, se eu tiver essa plaquinha... a gente chama isso aqui de perfil. Então, essa daqui, por exemplo, é um perfil alto, porque é o que vai encaixar aqui nessa parte. E eu vou conectar ele de novo. Opa, caiu. Lembrando que esse aqui é um computador que a gente não tá mais utilizando, tá? Então, a gente consegue abrir ele, fazer testes com ele. Aí, eu vou conectar, como se eu fosse conectar uma memória, e vai ficar assim. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês... Aqui, então, a gente tem a fonte, né, que tá ligada ainda nos cabos aqui, ela tá com toda a ligação aqui na placa-mãe. Aí, aqui, a gente tem a nossa CMOS, né, a nossa pilhazinha CMOS, que para tirar é só colocar uma chavezinha nesse cantinho de cá, que aí ela salta. Ela é importante para deixar a data e hora, essas coisas atualizado.
Aqui iria a nossa memória, né, que nesse caso aqui desse computador parado não tem. Aqui na nossa placa-mãe a gente vai vendo as informações como a gente via lá nas imagens do material, tá? Aqui, por exemplo, diz PCI Express, ali diz USB. Então, todas as informações vão estar descritas bem pequenininho, mas vai estar. Ali, por exemplo, bem no cantinho, a gente tem o VGA, ali, ó, em azulzinho. Que esse azulzinho é esse mesmo aqui, ó. Então, ele tá marcado o VGA dessa plaquinha aqui, neste daqui, e aí ele vai estar descrito o que ele é ali dentro. Aí aqui a gente tem a nossa CMOS, aqui a gente tem o nosso processador. Então, para eu abrir ele, vou ver se eu consigo com uma mão, abrir ele aqui, aí eu vou abrir a tampinha e aqui tá o meu processador. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar com uma mão. Consegui, ó. Aí meu processador, ali o encaixezinho dele, com todas as informações ali. Aí a gente vai colocar novamente, vou fechar a tampinha, só para vocês verem mais ou menos como é. Aqui a gente tem nosso HD, né? Ele também tá parafusadinho aqui, eu vou tentar tirar. Eu vou pausar o vídeo. Aí agora aqui eu tirei o HD, ele vem assim, né? Ele vem com parafusinho. Aqui, então, ele é um pouco mais pesado, né? Como a gente já trabalhou com HD e SSD, a gente sabe que ele é um pouquinho mais pesado e um pouquinho mais frágil. Ele tem um disquinho ali dentro. Então, e aqui são as portinhas para ligar ele na placa-mãe. Aqui, então, ele fica aqui nessa gabinezinha, né? Então, aqui, basicamente, neste computador é isso. Aí, a gente tem um outro aqui que vai ter o cooler, que aí vai ter as informações aqui, por exemplo, o coolerzinho, né? Pra gente colocar a pasta térmica ali, que aí ele vai ficar em cima do nosso processador, em cima do processador. E aí ele vai ficar aqui fazendo, né, a ventilação e resfriando o nosso processador. Aqui a gente também tem esse coolerzinho aqui, ó, que vai sair aqui parecido com o da nossa fonte aqui, só para resfriar ele. Então, esse é um outro computador. A placa dele, vocês notem que é um pouquinho maior, que é uma placa mais antiga. Então, são computadores diferentes que são de teste aqui do laboratório, só pra gente ir verificando, tá? Só pra gente ir vendo como é que é por dentro. Agora, eu vou abrir um mais novinho que a gente tem aqui. Agora, esse aqui, ele é um modelo mais novo. Notem que a placa dele é bem menor do que as outras, né? É uma cor diferente também. Ele tem um SSD, né? Aqui no slotzinho de HD dele, na gabinezinha de HD não tem, porque ele tem um SSD. Notem como ele é bem menor. Ó, aqui ele tá no lugar. Ele é bem menorzinho do que ele quando a gente tá utilizando com HD. Aqui, então, a gente tem a CMOS, mesma coisa que o outro. E aqui a gente tem o cooler, que vai fazer a ventilação, que vai ter a pasta térmica, e vai fazer a ventilação lá pro nosso processador, que tá lá embaixo. Então, aqui também a gente pode notar a fonte dele, que é uma fonte menorzinha, aquela que a gente mostrou no outro vídeo, era uma fonte maior. Aqui tem as especificações dessa fonte, a tensão dela, a corrente, a frequência de entrada e de saída. E aqui, então, vocês notem a parte de fora dela, né? Aqui tá a nossa fonte, né? O que vai fazer o ventinho, o barulhinho aquele da máquina quando ela tá ligada. Aqui vai ser o cabo de força dela. Aqui, então, o VGA e as outras informações, USB e tudo mais. E aqui, como eu tinha mostrado pra vocês, ela não tem o slotzinho pra colocar a placa de Wi-Fi. Se eu quiser colocar, eu posso colocar aqui, né, nesse PCI aqui. Aqui a gente tem a memória dela. Notem que ali tá a memória. Então, esse é o nosso computador por dentro aqui do laboratório.